Olá, queridos, que bom nós estamos juntos com mais uma madrugada de vida nova. Que bom, né? Nós podemos compartilhar momentos lindos. Quero primeiro dar as boas-vindas a você que esteve numa igreja, aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e agora está participando da grande família de Deus. Seja bem-vindo para esse novo tempo de Deus na sua vida. E se você estiver aflito e necessitado, você pode ligar para nós, para o SOS Vida Nova, 3301-9600, 3301-9600. Muitos conselheiros esperando o seu telefonema para abençoar você. Nós temos tido testemunhos lindos, tremendos, de cura, de salvação, de libertação, enfim, Deus agindo na madrugada de uma maneira poderosa. Se você não tem um lar espiritual, faça das nossas igrejas seu lar espiritual. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, estou aqui com a pastora Márcia Teixeira, com The Lions Face, todos os pastores do Projeto Vida Nova, na estrada Padre Roser, 224, bem próximo ao Largo do Bicão. Todas as quartas-feiras às 19h30 e aos domingos, 3 lindas reuniões, 8 da manhã, 9h30 e às 19 horas. Não tem um lar espiritual? Faça então das nossas igrejas o seu lar espiritual. O programa hoje está bombando, está muito especial, você vai ficar com um clipe aí, eu volto já com você com meus convidados especialíssimos, tá bom? Eu volto já. Está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Necessito de ressurreição, perdido em tua liberdade. Este mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge como um leão. Ele ruge, o céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir, o céu vai rugir, o fogo cair, o fogo vai cair, o chão vai tremer, o chão vai tremer do avivamento.
Muito bem, eu estou com uma dica muito especial para você, é uma grande promoção e você tem que adquirir já, tá bom? Olha, o DVD de Uma Mensagem Linda, Invejosos e Desgraçados, outra mensagem linda, ó, Dá-me esse monte, e Gratidão e Ingratidão. Você pode adquirir esses três por apenas R$30. O preço normal deles seria quase R$60 aproximadamente, mas você adquirindo os 3 juntos vai pagar metade do preço, vai sair por apenas R$30. Uma super promoção para você edificar a sua vida. Você com certeza vai ser desafiado para um novo tempo, um novo ciclo de Deus na sua vida, no seu ministério. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Já está à venda o DVD do 18º Congresso de Mulheres Comprometidas do Projeto Vida Nova, Rio Revolution, gravado no HSBC Arena. Participações: Apóstolo Ezequiel Teixeira, Pastora Márcia Teixeira, The Lions Face, Pastora Alda Célia, Pastora Flor de Lis, Pastor Cote e Pastora Helena Raquel. Peça já o seu pela nossa loja virtual www.caradeleão.com.br. Muito bem, cá estamos de volta com Madrugada de Vida Nova. Tá aflito e necessitado? Ligue para nós, 3301-9600, 3301-9600. Fale com um dos nossos conselheiros. Quer interagir conosco? Facebook Projeto Vida Nova, Twitter, @Projeto Vida Nova, tá bom? Não tem um lar espiritual? Faça das nossas igrejas seu lar espiritual. Eu estou aqui com a pastora Márcia Teixeira no Projeto Vida Nova de Irajá, todas as quartas, às 19h30 e domingos. 3 lindas reuniões, 8 da manhã o Bom Dia Espírito Santo, 9h30 da manhã a Escola Bíblica Dominical e às 19 horas um grande culto de celebração da família. Para nele estar conosco, faça das nossas igrejas seu lar espiritual. No decorrer do nosso programa você vai ver vários endereços das nossas igrejas aqui no Rio de Janeiro, em várias cidades do Brasil e também no exterior, como nos Estados Unidos, em Portugal e na Argentina. Mas eu quero apresentar a vocês agora, os nossos convidados. Pastor Diego Campos e a pastora Tati Teixeira, meus 2 filhos, né? Meu genro e minha filha, e o genro agora passou a ser filho também. Mas nós estamos aqui com uma proposta muito especial. Eu sei que isso vai ser muito bom para os jovens, porque a juventude gosta de namorar muito, gosta de beijar muito, gosta de muita extravagância. Os jovens são geralmente extravagantes, né? E o pastor Diego e a pastora Tati têm um testemunho muito legal, e eu gostaria que esse testemunho fosse compartilhado com um montão de pessoas que estão nos assistindo agora. E eu tenho tido boas notícias, sabe, desses momentos. Eu não sabia que tanta gente de madrugada viu o nosso programa assim, mas é uma multidão. Pessoas que estão sendo curadas de câncer, pessoas que estão sendo libertas, pessoas que estão sendo aceitando Jesus como Senhor e Salvador, pessoas que estão sendo curadas de depressão, opressão, enfim, pânico, medo, tristeza. Deus está fazendo uma obra tremenda. Mas a proposta de hoje é justamente falar das boas consequências de quando nós resolvemos entregar nossa vida nas mãos de Deus e deixar Deus operar desde a nossa juventude. Não é fácil, mas eu gostaria que vocês compartilhassem. Pastor Diego, pastora Tati, os microfones são todos seus. Primeiramente, boa noite apóstolo, boa noite queridos. E assim, eu queria primeiro dizer que vale muito a pena a gente ser obediente, vale muito a pena a gente esperar o tempo de Deus, porque hoje a gente está vivendo a recompensa disso, né? E a obediência, ela abre portas para a gente, né? E traz uma recompensa que não é simplesmente por um momento, é para o resto da vida. E a Tati, realmente, Deus enviou como uma recompensa para mim, pelo fato de eu ter lutado, ainda que o Senhor disse, não é fácil, mas é possível.
né? Muita gente pensa que é impossível, mas não, é possível a gente obedecer, é possível a gente seguir os caminhos de Deus, e aqui está o resultado, né? Eu não te conhecia, e eu conheci através de um testemunho que o Fernandinho, cantor Fernandinho, pastor Fernandinho, nosso amigo, quero mandar um abraço para ele, para Paula agora também, enfim, ele ligou para mim e disse, olha, eu quero dar uma referência do pastor Diego, daquele moço que mora na Espanha. Ele está conversando com a sua filha e tal, estão querendo namorar, estão assim, ajeitando para namorar. É um moço de Deus, nunca namorou uma menina e falou, vou namorar aquela que vai ser a minha esposa. Vou beijar aquela que vai ser a minha esposa. Eu sei disso porque ele toca comigo e eu vejo muitas garotas daí em cima dele e ele sempre se preservando, dizendo, não, quando chegar a minha esposa eu vou namorar, aí sim eu vou me dedicar, agora não quero ficar namorando uma aqui, outra lá. Como é que foi isso aí? Como é que foi? É difícil isso pra garotada. Realmente, assim, foi um desafio, foi algo que eu recebi no meu coração. Meus pais me incentivavam também a esperar o tempo certo, né? Só que eu sempre fui uma pessoa que visei muito a família e visei também um futuro. Eu não queria algo por um momento, eu não queria simplesmente satisfazer um sentimento de adolescente, que todo adolescente, né, começa a ter um monte de mistura de sentimentos no coração. E eu falava com Deus e falava com os meus pais, com o Fernandinho também, que sempre me acompanhou muito nesse tempo da minha vida. E eu falava, olha, eu desejo mesmo é formar uma família estável, que hoje em dia é o que a gente precisa, né? Isso é o que vai marcar a diferença. Isso me incentivou a realmente avaliar muito as possibilidades que vinham, né? E eu sempre pensei em sentir paz no coração de Deus, que meus pais sentissem paz também, que a igreja ficasse feliz. E não tinha ainda acontecido dessas peças se encaixarem, até eu conhecer a Tati, né? Porque você já pastoreava também, né? Liderava uma igreja. Como é que é isso aí? Porque é vitrine, né? Você está no púlpito, todo mundo está vendo, cantando, tocando, pregando. Pastoreando, ainda mais coisa de músico, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Viajando por alguns lugares e tal. Mas até vinham pessoas de Deus, era algo, o mais interessante que até hoje eu fico analisando, é que eram pessoas que realmente, algumas moças chegavam e eram meninas que realmente tinham uma vida em Deus, mas foi algo muito espiritual, foi uma direção mesmo do Espírito Santo, olha, não é o momento, não é a pessoa. Mas quando eu conheci a Tati, foi assim, todas as convicções que eu tinha de não anteriormente, quando eu a conheci, foi a convicção de que era ela. Que legal! Foi um negócio muito assim, foi aqui, né, a primeira vez que a gente se viu pessoalmente, também se eu estava na mesa, eu não esperava, nem vim aqui com essa intenção, mas quando eu a vi, eu falei, olha, essa pessoa que eu sonho, né? Que legal! E a partir desse momento eu disse, eu esperei, mas agora é o momento de agir. Quantos anos você tinha naquela época? Quando a gente se conheceu, eu tinha 25. 25 anos. E aí, Tati, como é que é isso aí? Eu acompanhei todas as fases da sua vida e vi você várias vezes dizendo, você falou para mim, teve um dia que você falou para mim, pai, entre o meu amor e a vontade de Deus, eu fico com a vontade de Deus. Deus tem o melhor para mim. E não é fácil a gente abdicar da nossa vontade, do nosso amor, de um sentimento para ficar fazendo a vontade abstrata, né? A vontade abstrata, como dizer, a vontade abstrata de Deus, assim, cara, você está apalpando uma coisa e deixar de apalpar para ver. Não, Deus, tu tá lá no teu interior, você está dizendo, Deus não está se agradando disso, Deus não quer isso. Como é que é esse negócio todo aí? Foi assim, eu tive um relacionamento em 2004 e foi um relacionamento que causava muita dor, tanto para minha família, né, como você e minha mãe, quanto para a igreja, porque a igreja não aceitava. E é necessário ter o respaldo da igreja, principalmente você como tinha ministro. Essa consciência plena? Eu quero que a igreja aceite isso. Eu sempre pedi a Deus 3 sinais: que o meu esposo ia ser a alegria da minha família, a alegria da igreja e complementasse meu ministério. E aí, nesse relacionamento de 2004, foi um relacionamento muito triste, porque nenhum desses sinais
foram concretizados. E aí eu orei ao Senhor, falei com Deus, falei, Deus, entre a minha vontade, entre a minha vontade e a sua vontade, entre o meu amor e o teu querer, eu vou ficar com o teu querer, né? Por mais que doa agora, porque eu tive que abrir mão. Eu tava noiva e tal, e eu falei assim, não, eu vou abrir mão por amor ao teu reino, por amor ao chamado que tu colocaste no meu coração. E eu abri mão. Fiquei 2 anos sozinha, tranquila, tal. E depois, nesse inteiro, eu sempre tive um sonho de ter uma família. Por quê? Eu tenho uma referência dentro de casa. Isso é importante. Então, quando você tem uma referência dentro de casa, você sonha ter uma família também. É verdade. Então, sempre sonhei ter uma família, ter um esposo, ter filhos, né? Meus filhos estarem na igreja. E aí eu fiquei 2 anos, e de repente apareceu uma outra pessoa que também não era. Fiquei noiva dessa pessoa também. Então, conclusão, fiquei noiva 2 vezes. E também esses sinais que eu tinha pedido a Deus não foram concretizados. Nenhuma das respostas acima. Nenhuma das respostas acima. Das 3 e a última, nenhuma das respostas veio. Nenhuma das respostas acima. Mas aí eu entreguei. Foi um processo mais dolorido, porque eu falei, já tinha passado a primeira vez. Aí passar a segunda machuca mais. Até porque você fica com aquele peso assim, poxa, o que as pessoas vão pensar de mim? Vão pensar que eu tô brincando com o sentimento das pessoas. Porque ambas as vezes eu terminei. Eu que tomei o passo. Então eu falei com Deus, eu fiquei mal, porque eu terminei gostando. Mas eu sabia que Deus tinha algo muito melhor para mim. Eu sabia que lá na frente, Deus ia fazer um reboliço na minha vida sentimental, que ia ser de testemunho para muitos jovens. E aí, só que na hora que você abre mão, na hora da renúncia, você não vê nada disso. É difícil. É difícil. É um desafio. E aí o diabo começou a trabalhar na minha mente, falando que eu ia ficar sozinha, que eu não ia ter ninguém. E várias pessoas, vários intercessores começaram a ligar para minha casa, mesmo não sendo da minha denominação, mas pessoas, pastores, começaram a ligar para minha casa falando que Deus estava incomodando para orar pela minha vida sentimental. Porque Deus ia fazer algo tremendo através da minha vida sentimental. Que meu casamento seria um novo tempo, um romper para o ministério. E aí eu comecei a entregar isso nas mãos de Deus. Por mais que vinha um momento de tristeza, de depressão, porque não é fácil, principalmente para a mulher, quando você abre mão de uma coisa sem ver o futuro, né, de como vai ser, eu entreguei tudo nas mãos de Deus e Deus abriu a porta para eu estudar em Dallas. Ali em Dallas, Deus curou a minha vida, Deus curou meus sentimentos, tirou o medo do futuro, né, que eu tinha medo de ficar sozinha, medo, né, de não ter uma família. E quando eu voltei, em junho, mais ou menos, estávamos nos preparando para o Congresso das Mulheres, que foi em agosto de 2012. Pera aí só um instantinho. Tá com medo da solidão? Tá com medo de ficar sozinho? O diabo tá te martirizando, dizendo aí, tá vendo? Você tá sozinho, você tá sozinha, ninguém vai aparecer. Olha o testemunho da Tati, entrega o teu caminho ao Senhor. Você nunca vai estar sozinho. Ligue para nós. Você precisa de uma ajuda? 3301-9600. 3301-9600. Continua, Tati. E aí, eu voltei em junho e eu estava ainda com os meus sentimentos um pouco desestabilizados, até porque eu fiquei muito tempo fora e quando eu voltei, os meus amigos eu não estava vendo mais. Então mudou tudo na minha vida. Então eu tive que fazer novas amizades e tudo mudou. E foi um período que Deus tratou mais um pouquinho comigo. E estávamos nos preparando para o Congresso das Mulheres, que foi agosto de 2012. Esse foi no Maracanãzinho. No Maracanãzinho. E aquele congresso
Foi um congresso muito profético para os solteiros. Que coisa, né? Foi Um congresso de mulheres se tornou um congresso totalmente profético para os profético solteiros. para os solteiros. Porque o Senhor deu uma palavra sobre Isaac e Rebeca. É. Depois veio a pastora Ana Paula Valadão, também deu o testemunho dela. E interessante que quando eu estava preparando aquela palavra, que Deus começou a me lembrar aquela mensagem, eu comecei a chorar na minha casa. Eu comecei a sentir a presença de Deus, né? Em ver a relação de Abraão, Isaac, né? O Eliezer, que era do Damasceno, e Abraão manda buscar uma esposa para Isaac, Abraão representando Deus, Isaac Jesus, o Eliezer, o Espírito Santo, né, trazendo uma noiva, a Rebeca aponta para a igreja. E aquilo tudo foi me envolvendo, eu comecei a chorar. Eu preparando o sermão, comecei a chorar. É interessante que a gente, quando vai pregar, eu, por exemplo, tenho essa experiência, eu não estudo a Bíblia para pregar. Eu estudo a Bíblia para primeira palavra ter efeito na minha vida. Não estudo a Bíblia para ter efeito na vida dos outros. A primeira, a palavra vai ter que ter efeito na minha vida. E geralmente quando eu tenho essa experiência é tremendo. Quando eu começo a sentir o toque do Espírito Santo, quando eu estou lá, naquele dia eu chorava, eu escrevia, eu lia, eu via aquilo aflorava assim na minha, o que Deus queria falar com a igreja ali, aflorava. E quanto mais aflorava, que a revelação que Deus estava trazendo no texto, mais eu chorava. E aí eu entendi que Deus ia fazer algo tremendo naquela tarde ali no Maracanãzinho. E algo muito interessante, assim, que o senhor comentou, né, a gente abrir mão daquilo que a gente vê, né, da realidade que a gente enxerga para obedecer à vontade de Deus, que é algo abstrato para a gente, mas Deus ele vai trazendo a realidade à vontade dele. Foi falando no coração do Senhor, através desse texto, apontando, né, para a vida sentimental. E o Senhor nem imaginava que Deus estava falando também, o Senhor, sobre a tua filha. A minha, isso aí. A Tati não me conhecia, eu não conhecia a Tati. Eu não sabia que você existia. Eu também, olha, para aqueles que não sabem, eu saí do Brasil, sou filho de missionário, saí do Brasil com 8 para 9 anos de idade. Então, meu contato com o Brasil era muito limitado, eu não conhecia muita coisa, eu nunca tinha escutado falar da Tati. Alguma vez eu escutei falar do apóstolo Ezequiel, mas assim, não relacionava nome e pessoa. Fui convidado para o congresso na verdade convidaram a minha mãe, mas falaram que era algo para a família. E eu, como não tinha amizade nenhuma, tinha uma reunião também familiar, né, um churrasco, um negócio bem legal, que era um sábado. Mas nós vamos voltar a esse assunto, peraí, eu quero chegar lá. Como é que foi isso tudo de você renunciar lá o negócio da família e voltar aqui para um congresso, né, de mulheres no projeto Vida Nova? Eu volto já com você. Adquira hoje mesmo os DVDs do apóstolo Ezequiel Teixeira. Gratidão e ingratidão. Até onde você é grato. Confrontados pela luz. Dá-me este monte. Peça já através da nossa loja virtual ou ligue para 0 operadora 21 2481 5868. Conheça outros títulos. Cara de Leão Promocional, produtora e distribuidora do projeto Vida Nova. Olá, queridos, eu sou a pastora Márcia Teixeira e eu estou aqui para compartilhar uma experiência que eu tive com Deus e eu pude transformar nesse livreto, Ansiedade, Quero Descansar. Edificou muito a minha vida e tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Não esperamos os problemas, as aflições, os tsunamis da vida chegarem. Nunca esperamos isso, mas eles chegam. E quando chegou na minha vida, eu absorvi, mas eu aprendi a descansar no Senhor. E eu quero que você adquira esse livro que vai edificar muito a sua vida. Entregue o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descanse nele e espere nele, que o Senhor, Ele cuida da sua vida. Que Deus te abençoe muitíssimo.
Muito bem, cá estamos de volta com Madrugada de Vida Nova. Está aflito, necessitado? Está sentindo solidão? Está sentindo tristeza? Está se sentindo desamparado? 3301-9600. 3301-9600. Ligue para nós, põe seu nome na nossa lista de oração, tá bom? Eu estou aqui com o pastor Diego Campos, estou aqui também com a pastora Tati Teixeira. Está dando um testemunho muito legal, muito lindo. Testemunho de como eles se encontraram e como aconteceu esse encontro e como foi isso tudo. Cada um tem uma história diferente, mas que na realidade se resume tudo assim, eles buscando o centro da vontade de Deus. Pastor Diego, como é que você vai parar no Maracanãzinho, no Congresso de Mulheres, e encontra lá, dá uma olhada, e encontra lá a sua metade lá? Só para aqui marcar direitinho, a convidada foi minha mãe, só que falaram também que era legal levar a família. É bem né? comum no nosso Congresso de Mulheres, Exato. Não as famílias, os pastores, os homens vão acompanhando. Na realidade é muito legal, porque nós aprendemos muito com esses congressos. E era o tema do congresso, se não me lembro mal, era reconstruindo os valores da família, né? Isso. Era a reconstrução. E eu não ia no congresso, na verdade não estava planejado, foi algo assim de última hora, como eu estava falando, tinha um churrasco da família, era um sábado, né, meado do ano, eu tinha vindo para o Brasil, fazia tempo que eu não via os meus familiares, mas interessante que naquele churrasco, que era no mesmo dia e na mesma hora que o congresso, um dia antes todo mundo ficou com febre, menos eu, meu pai e minha mãe. É mesmo? E, assim, coincidências, eu acho que quando Deus tem um plano para as nossas vidas, não existem coincidências. Não é que Deus desejasse o mal para ninguém simplesmente foi um mal-estar, né, que deu, talvez alguém comeu alguma coisa e passou para o outro, né, mas resumindo a história, eu acabei indo para o Maracanãzinho, porque meu plano A tinha se frustrado e Deus tinha o plano dele que era soberano ao meu. Lá eu vi pela primeira vez a Tati ministrando, né? Então essa é a minha história, eu esperando durante anos a pessoa que Deus tinha para mim, e eu fui no Maracanãzinho, não estava na minha agenda, mas realmente Deus já tinha planejado isso. A Tati estava lá no Maracanãzinho depois de 2 renúncias fortes da vida dela. Olha só como Deus vai construindo uma história, né? E Deus falando ao Senhor uma palavra tremenda sobre a família, sobre a vida sentimental, foi tão forte que o apóstolo ele declarou uma palavra que marcou a minha vida. E minha mãe, naquele momento que o Senhor declarou aquela frase, ela olhou para mim e disse: isso é para você. Olha só. Que o Senhor declarou, a partir de hoje começa uma contagem regressiva na vida de muitos aqui, na vida sentimental. Olha. E eu até sentei assim, né? Eu não estava com o coração assim, imaginando que ia acontecer isso tudo. Nem se arrepiou, né? Não, sinceramente, eu sentei mas ali. Mas Deus estava marcando. Mas Deus, ele estava marcando. Coisa. Tanto que hoje eu me lembro perfeitamente da palavra que foi liberada. Mas na hora eu falei, poxa, que legal, muitos jovens estão recebendo, mas como eu sempre reagi, não é meu momento ainda, né? E 2, 3 dias depois, a gente se encontrou aqui na igreja, né? Que é a mesma pastora do Projeto Vida Nova, de Jardim Primavera, que nos levou para o congresso. Pastora Juliana, ela nos convidou para assistir aqui o Celebrando a Unidade, que foi quando a gente se viu pessoalmente pela primeira vez. Aí como é que foi? Trocaram olhares? Aí foi, ela me viu e ficou apaixonada. Não, o mais interessante é porque quando eu cheguei de Dallas e eu tava com as minhas emoções desreguladas ainda, desestabilizadas, e que o diabo queria colocar na minha mente que eu ia ficar sozinha, que eu ia ser uma mulher solitária e tal, eu entreguei meus sentimentos nas mãos de Deus. Eu falei assim, quer saber? Eu vou focar no meu ministério, eu vou botar tudo em prática, o que eu aprendi lá em Dallas, e Deus vai cuidar da minha vida sentimental. E aí eu comecei a buscar a Deus de uma forma intensa, né? Muita gente, quando se sente sozinha, vai para os vícios, tem uma decepção sentimental, vai para a bebida, né? Ou vai para a vingança, né? Para traição, ou radicaliza, se prostitui, enfim, se entrega à promiscuidade, isso. E tantas coisas. E eu escolhia
Esperar. Esperar, claro, eu escolhi esperar, mas eu escolhi também a buscar ao Senhor, a buscar a ter uma vida de intimidade com Deus, né? E, na verdade... Escolhas. Você está falando uma coisa interessante, escolhas. A escolha determina o nosso futuro. Sim. Se escolheu bem, vai ter um futuro bom. Escolheu mal, vai ter um futuro ruim. Não tem jeito. E isso é muito importante, esse lado da escolha. Como é que se faz uma escolha? Como é que é isso? Qual é o lado? É a obediência que pesa nisso tudo? É a paciência que pesa nisso tudo? Ou junta isso tudo? Como é que é isso? No meu caso, foi a obediência, né? Eu vi que nesses 2 relacionamentos que eu tive e que minha família não respaldava, a igreja não respaldava, então eu preferia obedecer à voz do Espírito Santo e não seguir em frente. No caso do Diego foi diferente. Mas assim, também Deus ele nos fala através de sinais de forma prática, né? Não é algo assim tão difícil. Se você obedece o que teus pais falam, ou se você obedece a orientação do teu pastor, vai dar certo. Porque Deus está controlando a situação. Eu não sei se a Tati lembra disso, eu falava para ela, filha, fica tranquilo, que a tua vida não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Uma filha boa, obediente, a paciência faz parte, que você tem que esperar no Senhor. Não tem jeito, quem confia com paciência espera e não se desespera. Então tem que esperar e verdadeiramente ver um momento certo. Aí vem o Kairos, que é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Chegou o tempo de Deus, alguém impediu? Não. Ninguém. Teve alguma barreira? Não, eu acho a barreira financeira desapareceu. Eu acho que foi tudo o contrário, assim, quando Deus ele aprova uma situação, ele mesmo banca tudo. Ele mesmo abre as portas, ele mesmo faz as conexões, ele mesmo fala aos corações, né? E aí é que muita gente tem se precipitado, porque vai se deixando dirigir pelo que os sentimentos marcam, pelo que o coração fala, e às vezes os sentimentos falam mais alto do que os conselhos de pessoas que têm base para te aconselhar, né? Então, quando a Bíblia fala na multidão de conselhos, há sabedoria. A gente precisa seguir os conselhos. Você falou comigo que você estava decepcionado. Você estava na Espanha, estava na Europa, embora vivendo no primeiro mundo e tal, tinha dias que você estava, poxa, será que é isso que Deus tem para mim? Exatamente. A minha vida terminou por aqui, como é que é isso? Como é que foi isso aí? Você tão jovem, já pastor, solteiro, e aí começou a ficar desiludido, pensando que tudo já tinha acontecido na tua vida. Como é que é isso? Não era exatamente na área sentimental, só que Deus começou a trazer uma mudança, começou a fazer o olhar para o Brasil, porque Ele já sabia o que ia acontecer, né? E foram uma série de situações difíceis que aconteceu no ministério, em contra da minha vida, injustiças, né? Muitas vezes que acontecem. Pode ser no ministério, pode ser em qualquer outra área da tua vida, né? Eu estava passando por um momento de mudanças. Deus estava mudando. Eu sempre falava, nunca vou sair da Espanha. Eu dei uma palavra outro dia aqui na igreja. Você vai complementar isso. Mas tem pessoas que estão, nesse momento, sentindo dor. Geralmente, há coisas que Deus planeja na nossa vida que produz dores. É como se fosse uma sementinha de uma mulher grávida. A semente que está dentro dela produz dores, desconforto, antes de tudo dá agonia, angústia, tem enjoos e tantas coisas que acontecem. Mas daqui a pouco vem a alegria do dar à luz, vem o parto, vem a criança, vem, né, a semente nasceu, o fruto nasceu, né, aí acaba aquela tristeza, mas sabe por que muitas pessoas estão sentindo dores e você sentiu dores, desconforto e tantas outras coisas? Porque Deus tinha colocado uma semente dentro de você. E algo novo estava por nascer. É verdade. E eu não sabia, eu simplesmente estava enxergando a dor do momento, as dificuldades do momento, né, as decepções do momento, mas Deus já estava olhando muito mais acima da dor. A mesma coisa, Tati. A mesma coisa, sabe por que você estava sentindo dor?
desconforto, enjoo, chateação, porque Deus tinha colocado uma semente de vida dentro de você, que ia trazer muita alegria para você. E isso tudo, eu estou falando com um montão de gente, tá? Tem pessoas dessa maneira aí agora, escutando, eu estou sentindo o Espírito Santo. E tem pessoas que estão sentindo dores até mesmo. Você está passando esse momento de desconforto na sua vida, de angústia, até de enjoo, de nojo, de tanta coisa, porque Deus colocou uma semente dentro de você que vai estar sendo gerada. Você vai dar luz e essa semente que se transformará num lindo fruto que Deus preparou já para você, vai trazer muita alegria e vai apagar dessa tua memória toda essa tristeza e tirar do seu coração todo esse desconforto. Deus está falando com você, eu estou profetizando para a tua vida. Não tome decisões precipitadas. Tudo isso que está acontecendo é porque Deus colocou algo muito bom dentro de você, que vai te trazer muita alegria no futuro. Amém. Que bênção, né? E é exatamente assim que Deus faz, né? Ele muda a nossa tristeza em alegria. E no mesmo tempo, mais ou menos, a Tati também estava passando por um momento de angústias e de dor, né? Era interessante que eu nunca tinha passado por isso. Assim, eu sempre fui um jovem, sou um jovem muito ativo, muito disposto a fazer as coisas para Deus, né? E houve um momento na minha vida que eu parei, fiquei sem forças. Foi tão intenso que o próprio Fernandinho e Paula foram lá na Espanha ver o que estava acontecendo comigo. Nunca tinha tido essa necessidade, era sempre eu que vinha para cá. Eles foram para lá, Diego, o que está acontecendo e tal. Eu falei, eu não sei, mas Deus começou a mudar meu coração, começou a trabalhar, porque a dor também, às vezes Deus não quer, mas Ele permite que existem áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas, melhorar, e depois desse momento de dificuldade a gente sai até melhor, a gente vence. Deus nos dá a chance da gente vencer, superar. Isso fica como um testemunho, né? E hoje é um testemunho. Deus trouxe uma alegria para a minha vida depois disso tudo. O mais engraçado foi o seguinte, que esse período que ele estava passando de dor, e eu também, que foi mais ou menos em 2011, né? Foi em março, abril, maio, junho, assim, de 2011. A gente estava passando esse período de desconforto. Agosto eu fui para Dallas. E lá para mais ou menos novembro de 2011, eu e algumas intercessoras colocamos no coração de orar pela minha vida sentimental. E ficamos uma semana orando direto, jejuando e orando direto pela vida sentimental. E a minha intercessora, que eu chamo até de minha mãe, que cuidou de mim lá em Dallas, que também é a Márcia, a gente estava na casa de oração e aí ela teve uma visão. E nessa visão, ela falou assim, eu via teu esposo, não conseguia ver o rosto dele, mas eu via que ele era músico. Ele tocava um instrumento e atrás dele passavam quadros. Ele está passando um momento de transição na vida dele. Uau, que coisa, né? Tremendo. Uau, muito que tremendo. Legal. Bom, vamos voltar a falar sobre isso no último bloco nosso aí. Depois nós vamos finalizar, mas isso está muito interessante. 33019600, ligue para nós agora e põe o seu nome na nossa lista de oração. Já eu volto. Você viu o gigante? Viu o gigante que estava lá? O diabo tem tentado minar as forças, o ânimo, a motivação de muitas pessoas que estão ansiosas por alguma coisa que parece que nunca vai chegar, e cada dia que passa elas se desanimam, se desmotivam mais e verdadeiramente estão começando a confiar mais no seu braço do que no braço do Senhor. Deus mandou dizer para você: marcha! Marcha! Os gigantes todos que se levantaram caíram.
Eu sei que ainda vão enfrentar outros gigantes de outro tipo, porque a minha luta não é física. A física é a pessoa ri, olha, me abraça, me beija, me diz que me ama, me promete fidelidade até a morte, mas tem um demônio atrás da pessoa dizendo, não, primeira oportunidade, dá uma facada nele, cara. O Senhor me deu aquele monte, e se o Senhor me deu, não tem nenhum gigante que vai atrapalhar o cumprimento da promessa do Senhor na minha vida. Não tem apóstolo, não tem profeta, não tem pastor, não tem presidente, não tem arcebispo, não tem nem vice-deus, não tem nada que possa verdadeiramente atrapalhar tudo aquilo que Deus planejou e prometeu para você. Deus está mandando dizer para você, marcha, vai para frente. Eu não esqueci das promessas, eu não esqueci do que te prometi. Aleluia, eu não esqueci, aquele monte é teu. Muito bem, cá estamos de volta com Madrugada de Vida Nova. Espero que esteja assim, sendo uma bênção na sua vida, você esteja sendo desafiado, alentado, encorajado, consolado, enfim, que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida nessa madrugada. Está aflito, necessitado, ligue para nós, 33019600. Não tem um lar espiritual? Vem estar conosco no Projeto Vida Nova. Estou aqui com a pastora Márcia Teixeira, no Projeto Vida Nova de Irajá, na estrada Padre Roser 224, bem próximo ao Largo do Bicão, todas as quartas às 19h30 e domingos 3 lindas reuniões, 8 da manhã, 9h30 e às 19 horas. Não tem um lar espiritual? Faça então da nossa igreja ou das nossas igrejas o seu lar espiritual. O Projeto Vida Nova tem uma igreja sempre pertinho de você. Hoje eu estou aqui com o pastor Diego Campos, pastor aqui do Projeto Vida Nova, nosso pastor da música, do Projeto Vida Nova. Estou com a pastora Tati Teixeira, né? Da minha filha também, e eles estão contando as bênçãos, contando como se conheceram, como é que foi, e dizendo que vale a pena esperar, que vale a pena confiar no Senhor, que vale a pena depositar sua vida, seus sentimentos, suas emoções nas mãos de Deus, porque Deus tem sempre o melhor. E a Bíblia diz que o melhor é o final do que o início das coisas, né? Olha como é que tudo estava terminando. Você estava falando você falou está falando das transições da Márcia, lá de Dallas, que teve a visão que Deus deu a ela. Enfim, era isso mesmo que estava acontecendo na tua vida? Era exatamente isso. Deus estava revelando, a gente muito longe, né? Ela nos Estados Unidos, eu na Espanha, vocês aqui no Brasil. Mó triângulo, né? E Deus ele simplesmente conectando, né? Do jeito que ele sabe fazer, montando quebra-cabeça. Mas tudo isso eu também, assim, queria fazer um parênteses aqui, que existem muitas pessoas que estão com essa indefinição sentimental, tem pessoas que estão sofrendo, pensando em solidão, mas é um tempo especial para você confiar no Senhor. Confia no Senhor e Ele satisfará aquilo que está no teu coração, né? Então, a gente foi confiando no Senhor, sem muita explicação, não existe matemática, né? A gente não consegue entender a mente de Deus, mas a gente pode obedecer. Interessante, eu me lembro que eu estava no Maracanãzinho, quando eu fiz um convite, à frente do Maracanãzinho, o Maracanãzinho estava lotado. Eu quero abençoar esses moços e essas moças, porque eu sinto nitidamente que esse é um tempo de uma contagem regressiva para você. Está chegando o dia, está chegando o momento de você conhecer o Isaac, está chegando o momento de você conhecer a Rebeca. Eu estou profetizando para vocês, a partir de hoje, começa uma contagem regressiva na história da formação da sua família, aleluia. A frente do Maracanãzinho ficou entupida de jovens. Se tiver essas imagens, pode até a gente resgatar essas imagens, ficou entupido de jovens. E eu falei, daqui por diante,
Para muitos jovens aqui, começou uma contagem regressiva Começou. na vida sentimental desses jovens. Começou. E começou a desencadear. Isso desencadeou um reboliço no mundo espiritual. Foi mesmo. 3 dias depois a gente se conheceu. Que coisa. Uns 10 dias depois a gente começou a orar, né? Eu pedi a direção do Senhor. Não começamos a namorar, a gente começou a orar. Porque isso é importante, né? A gente começar tudo com oração, consagrando ao Senhor. E depois dessa palavra que o Senhor liberou, uns 7 meses depois, a gente ficou noivo, né? Foi. Que o nosso namoro foi oração. E aí a gente ele ficou voltou noivo. para a Espanha, né? Ele ficou aqui até setembro e ele voltou para a Espanha. A gente ficou orando de agosto até janeiro. Só orando. E Olha. aqueles 3 sinais que eu tinha pedido a Deus, que foi... Os 3 sinais Os 3 voltaram. sinais voltaram. Que foi o respaldo, a alegria da minha família, o respaldo da igreja e o complemento do meu ministério. Os 3 sinais se encaixaram direitinho. Então, Deus respondeu de uma forma tremenda. Por isso que vale a pena você, jovem que está nos assistindo agora, esperar no Senhor. Deus trabalha com sinais. Peça sinais a Deus. Se você está em dúvida do seu relacionamento com a pessoa que você está hoje, peça sinais a Deus, porque Deus vai responder. E obedeça sempre seus pais, ouça sempre seus pais. É muito importante para você ser um bem-aventurado, ser muito feliz. Que legal, é isso aí. Aí veio tudo. Aí você veio da Espanha, né? Veio da Espanha, veio para cá. Eu me lembro, você pediu a Tati, ficaram noivos, né? Com Ali, certeza. Pedi a mas veio com bênção a do família, Senhor. né? Eu vim com meus pais, né? A gente teve aquela reunião, né? Bem em família, pedi a bênção ao Senhor. Também tinha a bênção a aprovação dos meus pais para fazer isso, né? E talvez existem pessoas que falam, poxa, eu não tenho nenhum pai para fazer isso, mas Deus vai colocar com certeza um homem de Deus, uma mulher de Deus para te ajudar nessa situação. No meu caso foram meus pais, no caso da Tati foram o senhor e a pastora Márcia, e aí começou uma história, e sempre vivendo uma vida correta diante do Senhor, até no nosso relacionamento, porque você pode fazer tudo certo, se no final você erra, vai dar tudo errado. Você falou que não tinha beijado nenhuma moça, não tinha namorado? Não, foi uma determinação mesmo. É mesmo? Foi eu tinha o sonho de dar meu primeiro beijo na que seria a minha esposa. Interessante. Algo muito assim... Quando você fez o pré-nupcial e falou pro médico que você era virgem, ele deve ter se tomado um susto. Foi... Ele não acreditava. É mesmo? Mas assim, ele falou... Que coisa, né? É um sistema do... Não acredito. Eu me lembro que a Tati foi na médica, a médica receitou um remédio para ela também, e ela falou, não, mas eu sou virgem. Ela falou, você é virgem, então você não pode usar esse remédio, não. Ela ficou assustada, mas como é que pode? Porque não é comum, né? Assim, infelizmente, hoje em dia, os valores que não são os corretos se tornaram normais. E o que realmente Deus planejou se tornou algo absurdo. É como um absurdo, né? Mas que, assim, para quem vive em Deus, acaba sendo a lei de vida, né? E eu falei mesmo, eu lembro o doutor falando, mas você é virgem? Eu falei, eu sou virgem, eu estou esperando. Ele, não, mas o homem tem suas necessidades. Eu falei, mas eu tenho os meus princípios em Deus, que vai muito além das necessidades, né? Porque realmente Deus ele planejou isso para nossa felicidade. O final de tudo não é pra gente seguir umas regras, é pra gente ser feliz. E você se arrepende disso? Em nenhum momento. Puxa, podia ter aprontado mais. A gente já teve conversas assim, a gente falando, poxa, que bênção a gente ter esperado, né? Eu acho que eu me arrependeria se eu não tivesse esperado. Valeu a pena, Tati? Valeu. Hoje eu atendo várias meninas aqui da igreja que não se guardaram durante a adolescência e elas se arrependem profundamente. E eu conto a minha história, conto o meu testemunho e eu falo, olha, a melhor coisa que eu fiz foi ter esperado meu esposo, foi me entregado para o meu esposo no casamento, porque isso é algo muito único, é algo muito pessoal e com a pessoa certa, né, não tem preço. E quando você faz algo errado, você fica marcado para sempre, né? Que legal, hein?
Agora, Que bacana. apóstolo, eu queria aqui também Eu estou falar- quase aceitando Jesus aqui. Eu queria aqui fazer aqui também deixar, né, abrir um parênteses para aquelas pessoas que talvez antes de conhecer a Jesus se precipitaram, porque é uma realidade hoje em dia. Mas olha, existe uma nova chance em Deus. Amém. Aqueles que desejam recomeçar, aqueles que ainda não se casaram e já se precipitaram, mas existe uma possibilidade de você pedir a Jesus que purifique, faça tudo novo, né? E Deus, ele vai fazer, Deus, ele tem propósito Deus também. é um Deus de recomeços. Exatamente. A história minha é diferente da Tati. A Tati renunciou, ela chegou a ficar noiva, mas não é que eu, por não ter beijado até conhecer ela, sou melhor. Não, Deus tem uma história com cada um. Deus tem uma história e um propósito nisso. Exatamente. Nisso. Por isso que hoje vocês estão aqui. Exatamente. Por isso que hoje vocês estão aqui. Eu estava me lembrando que eu estava pregando sobre Nínive, que Deus deu a oportunidade aos ninivitas, não destrói a cidade de Nínive, poupa 120 mil pessoas, né? E era um povo ruim pra caramba, um povo duro, um povo terrível, né? E Deus dá a oportunidade para os ninivitas. Tanto que Jonas não queria nem pregar naquela cidade. Jonas queria mais que fosse destruída mesmo aquela cidade. E eu digo nessa mensagem, poxa, se Nínive pôde recomeçar, você também pode recomeçar. Se Deus deu a oportunidade para Nínive recomeçar, você também pode recomeçar. Amém. Nínive aponta para um recomeço, né? Amém. Para tudo novo, Deus fazendo tudo novo, Deus dando uma nova chance. E é muito importante você ter falado isso, porque aparentemente, poxa, para mim então não tem mais chance, eu errei pra caramba. Não, a gente vê Deus abençoando aquele que se guardou, mas você vê Deus mudando também a vida da prostituta. Exato. Deus mudando a vida do homossexual. Deus mudando a vida, enfim, de um traficante, Deus mudando a vida daquela pessoa que se manchou. Eu quero deixar só uma palavra assim para você, que o Espírito Santo está me lembrando. O mais limpo não é o que menos se sujou, mas é o que mais se lava. Guarda isso no seu coração. E nesse momento também, voltando lá, um momento que eu estava triste, né? Eu sonhava e esperava algo novo. Sozinho ainda não tinha Tati, né? Deus me deu uma música que fala muito ao meu coração, que o tema é Deus faz tudo novo, né? Que legal. E Deus, ele fez tudo novo nas nossas vidas. Com certeza Deus vai fazer algo novo na vida daqueles que estão nos escutando nesse momento. É só entregar o nosso caminho ao Senhor e mais Ele fará. É isso aí, gente. Eu acho que chegou o momento da gente orar. Eu acho que a gente tem mais é que orar agora para um montão de gente que está vendo, está aflito, está necessitado. Ligue para nós, 3301-9600, 3301-9600. Fale com os nossos conselheiros. Há um montão de conselheiros agora. Você vai, mas agora, essa hora agora, eles vão te atender, vão dizer bom dia, vão falar em nome do Senhor Jesus, vão trazer uma palavra de alento para o seu coração. Pode ligar, 3301-9600, colocar o seu nome na nossa lista de oração. Se quiser mandar o seu pedido de oração, também por e-mail pode, assim, olha, sos@projetovidanova.com, tá? Tá aí na telinha, né? E Facebook, Projeto Vida Nova, ou então no Twitter, @Projeto Vida Nova. Todos os caminhos abertos para você interagir conosco. Eu acho que é um momento de oração. Casaram-se, né? Estamos Estão casados. felizes. Valeu a pena? Valeu a Vai pena. valer a pena. Se eu tivesse que fazer tudo Senhor, de novo valeu para a ter a pena. Tati do lado, eu faria de novo. É mesmo? Vale a pena. Vale O muito amor a é pena. lindo. Ela é muito assim, eu sonhava em que Deus desse algo bom, né? Ela superou todas as expectativas. Posso Que dizer legal. o mesmo também. É E a mesmo. gente juntos aqui, né? Um Estamos complementa o complementando outro. o outro no Ministério de Música, apacentando, né, Olha. pastoreando, e tem sido Olha. um momento produzindo. Pastores novos. Vocês são o oxigênio bem que Deus está trazendo para o Projeto Vida Nova. Que Amém. legal, um fôlego. Vai se juntar outros oxigênios que Deus está levantando aqui também. Verdade, Amém. Que legal. verdade. Deus abençoe vocês. Amém. E eu tenho certeza que o testemunho de vocês está abençoando milhares de pessoas nesse momento. Amém. E nós vamos orar agora. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por sua vida. Nós vamos orar.
Você não precisa ficar preocupado com o seu futuro. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. O Senhor tem pensamentos de paz para você, para te dar o futuro que você espera. Deus tem um futuro de bênçãos para você. Deus tem algo especial para você. Você não vai ficar sozinho, você não vai ser destruído. Você seja somente fiel, obediente e saiba esperar no Senhor, que tudo vai dar certo. Vai dar tudo certo, tá bom? Dá para fechar o olho aí? Dá para orar conosco? É momento de oração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar as milhares de pessoas que estão ligadas conosco nesta madrugada. Pessoas que nem imaginariam, nem, Senhor, puderam imaginar que estariam agora ligadas, conectadas conosco nesse canal. E foram passar os canais e se depararam com esse testemunho, com essas palavras. E agora estão sendo envolvidas e transformadas pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, venha poderosamente sobre essas vidas. Faz tudo novo, Senhor. Traz novos sonhos, novos desafios. Senhor, restaura e alegria. E aquilo que Tu não restaurar, reconstrói, Senhor, na vida dessas pessoas. Por favor, Pai, reconstrua tudo. Faz, Senhor, coisas novas. Para que verdadeiramente, Senhor, a alegria volte e voltando a alegria, volte a força para essas pessoas. Pessoas que estavam sentindo, Senhor, enfraquecidas, desanimadas, pessoas que pensaram que já estava no fundo do poço, que não ia dar mais jeito, não ia ter mais solução. E Tu estás abrindo um caminho novo para essas vidas nessa madrugada. Daqui para frente, Senhor, eu tenho certeza que as coisas vão mudar. As coisas, Senhor, vão acertar, a alegria vai voltar, o consolo vai voltar, a tristeza vai embora, Senhor. As portas irão se abrir, algo novo já está acontecendo. Todo processo maligno, satânico contra essas vidas, eu destruo no poder do nome de Jesus, Senhor, e ministro, Senhor, certeza, segurança, e destrua a incerteza, a insegurança, o medo, Senhor, em nome de Jesus. Que venha o Teu Espírito Santo, envolva esses corações, envolva essas vidas, Senhor, e que ao terminar esse programa sejam novas criaturas, novas pessoas, Senhor, em Ti, com esperança renovada, com alegria renovada. Oh, Senhor, com uma vida nova em Cristo Jesus. Amém. É o que Te pedimos, Senhor, é o que Te pedimos. Que nesse momento nós possamos começar a escutar testemunhos, Senhor, de que Tu estás fazendo e operando, Deus. Ninguém pode impedir. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido. Muito obrigado, pastor Diego, pastora Tati. As suas considerações finais. Obrigado aqui pelo tempo que a gente compartilhou, né? E obrigado a Deus, né? Porque se não fosse por Ele, a gente não estaria aqui. E eu tenho certeza que você algum dia também vai estar contando o testemunho do que Deus fez na tua vida. Obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando o nosso testemunho. Tenho certeza que vai abençoar muitos jovens, vai abençoar adolescentes também, né? Hoje está tudo muito rápido, né? Os adolescentes estão... E não só jovens adolescentes, mas pessoas de minha idade. Também. Pessoas, algumas viúvas estão nos vendo, também, que separados, divorciados. É verdade. Porque esse programa foi falado muito sobre escolhas e vale a pena esperar em Deus, vale a pena obedecer, vale a pena entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele porque tudo Ele fará na sua vida e que Deus venha te abençoar muitíssimo. Amém. Então nós estamos no final. Você quer conhecer o Projeto Vida Nova? É a Estrada Padre Roser, 224, bem próximo ao Largo do Bicão, tá bom? Planeje estar conosco. Todos os domingos, 3 lindas reuniões, 8 da manhã, 9h30 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 19h30, ou uma das nossas igrejas espalhadas aqui no Rio de Janeiro, em várias cidades do Brasil e também no exterior, como nos Estados Unidos, em Portugal, na Argentina. Não tem um lar espiritual? Faça das nossas igrejas o seu lar espiritual. Nós vamos nos despedindo, dizendo que o Senhor te abençoe muitíssimo.